Você sabia que se o tamanho da amostra estiver incorreto, você pode perder todo o trabalho da sua pesquisa? Nesta videoaula vou mostrar por que é importante planejar o tamanho da amostra, vou dar os princípios e orientações sobre o cálculo para o tamanho da amostra. Eu sou Daniel Mendes e você está no canal Academia da Pesquisa. Uma das partes mais importantes na fase de planejamento de um estudo é saber quantos participantes serão necessários. Isso é importante para que o estudo tenha validade, ou seja, para saber se os resultados que serão encontrados cumprem realmente os objetivos e poderão ser aplicados em outras populações ou mesmo na prática clínica. Então, em qual tipo de estudo que deve ser feito o cálculo do tamanho da amostra? O cálculo da amostra deve ser feito em todo o estudo analítico, ou seja, que envolva a análise de dados. Por exemplo, comparações entre grupos, isso é o mais comum, fazer comparação entre dois grupos, correlação, testes de correlação entre variáveis, testes diagnósticos, definição de preditores, isso feito tanto em estudos longitudinais como as coortes ou os estudos retrospectivos ou os estudos transversais. Saber o tamanho da amostra, estudar o tamanho da amostra é então uma questão ética, porque o pesquisador irá lidar com dados dos participantes. Há necessidade de definir muito bem quantos participantes terão seus dados expostos. Também uma questão técnica para definir a validade das análises estatísticas. E uma questão logística. Imagine se você faz um estudo e que coleta dados de 200 participantes e no final chega à conclusão que a amostra é insuficiente. Então há necessidade de planejar bem. O estudo do tamanho da amostra pode ser feito tanto antes na fase de planejamento, o que é ideal, ou depois da coleta de dados. Nos textos científicos são utilizados termos em latim para definir este momento em que é feito o estudo do tamanho da amostra. O estudo a priori é feito na fase de planejamento e o estudo pós-hoc é feito após a coleta de dados. O ideal é conhecer o tamanho da amostra ainda na fase de planejamento do estudo, antes que sejam gastos tempo e recursos na coleta de dados. Então, o objetivo na fase de planejamento do estudo é conhecer o número de participantes que entrarão na pesquisa. Para que isso possa ser feito, há necessidade de saber o tipo de análise, quais as análises que serão feitas. Isso aí está ligado à questão da pesquisa e ao objetivo do estudo. O nível de significância estabelecido pelo pesquisador, que normalmente é de 5%, e o poder do teste estatístico. Eu vou explicar mais essas três características no decorrer desta videoaula. A análise pós-hoc, feita após a coleta de dados, é feita principalmente para validar os dados que o pesquisador encontrou. Assim é possível conhecer o poder do teste estatístico, uma vez que se sabe quantos participantes entraram efetivamente na pesquisa. O cálculo do tamanho da amostra é complexo e envolve conhecimento matemático e estatístico. Não dá para esclarecer todo este assunto nesta videoaula, numa videoaula curta. Mas com essas informações será possível o pesquisador ter uma noção de como é feito este cálculo e do número de participantes necessário. Assim, para o pesquisador que não é estatístico, que não domina as fórmulas para o cálculo amostral, o mais importante é saber os princípios. Sabendo esses princípios, o pesquisador poderá interagir com a equipe de estatística para mostrar quais as análises que serão feitas, quais as perguntas que devem ser respondidas para chegar a um número adequado. Também existem vários programas estatísticos e até calculadoras online que permitem, que tornem possível o cálculo amostral, mas não adianta somente colocar os dados nos programas, o pesquisador deve saber entender esses princípios. Eu vou falar especificamente de 3 pontos importantes para auxiliar o pesquisador
no processo de conhecer o tamanho da amostra. E depois eu vou exemplificar como isso pode ser feito com um software gratuito que é o software GPower. Para calcular o tamanho da amostra, o primeiro ponto é estabelecer o nível de significância e o poder do teste estatístico. O planejamento da amostra leva em consideração os erros tipo 1 e tipo 2, de forma que o investigador deve estabelecer o nível de significância que está ligado ao erro alfa ou tipo 1 e o poder do teste estatístico desejado que está ligado ao erro tipo 2 ou erro beta. A hipótese nula é aquela hipótese que será testada, que parte do princípio que não há diferença entre os grupos. A hipótese alternativa é aquela considerada aceitável caso a hipótese nula seja rejeitada. O erro tipo 1 consiste em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, e o erro tipo 2 consiste em aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Vamos exemplificar isso para entender melhor. Imagine que você está programando fazer uma análise de variáveis comparando o grupo A com o grupo B. Por exemplo, suponha que o objetivo principal da pesquisa é comparar a idade entre esses dois grupos. A hipótese nula é que não há diferença entre os grupos. A hipótese alternativa é que realmente há diferença entre eles. Na análise estatística, este é um exemplo, o valor P, o valor da probabilidade, foi abaixo do nível de significância, de 0,01. Isso significa que há sim uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Portanto, nós devemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa que há uma diferença entre os grupos porque o valor P foi estatisticamente significativo. O pesquisador rejeitou a hipótese nula, porém, há uma chance de erro nessa rejeição da hipótese nula. Esse erro é chamado erro tipo 1, que é o nível de significância pré-estabelecido em 5%. Imagine que em outra análise o valor P foi não significativo, acima do nível de significância de 0,05, ou seja, não há diferença entre os grupos. Assim, nós devemos aceitar a hipótese nula que não há diferença entre os grupos. O pesquisador aceita a hipótese nula, porém há uma chance de erro, que em estudos de saúde relacionados à saúde, essa chance de erro de aceitar a hipótese nula é aceitável em até 20%. Esse é o erro tipo 2, o chamado erro beta. E é este tipo de erro que está ligado ao poder do teste estatístico de realmente identificar a diferença entre as variáveis. O poder do teste estatístico, então, é a chance de detectar a real diferença entre as variáveis. Ele é calculado como 1 menos o erro beta e que em estudos da área de saúde o valor mínimo aceitável é de 80%, o ideal é ser acima de 80% para que possam validar as análises estatísticas. Assim, o primeiro passo para definir o tamanho da amostra é entender que é necessário estabelecer o nível de significância e o poder do teste estatístico, que normalmente é no mínimo 80%. O segundo passo é conhecer o tipo de análise que será feita. E para definir qual é a análise que será feita, isso depende do objetivo do estudo, do delineamento da pesquisa, se é um estudo prospectivo, retrospectivo, transversal, qual é o objetivo que deverá ser respondido. Então, quais as análises que serão feitas são definidas pelo objetivo do estudo. E nesse ponto são identificados os tipos de variáveis que serão analisados. Se são variáveis qualitativas, ou seja, comparação de proporções. Variáveis qualitativas são aquelas variáveis categóricas ou dicotômicas, ou variáveis quantitativas são aquelas variáveis numéricas contínuas. O pesquisador deve pensar em quais relações deseja estudar para dar o máximo de informações corretas para a sua assistência estatística, ou ele mesmo fazer os cálculos utilizando os programas disponíveis. Se vai fazer
comparação de médias entre grupos, que é o mais comum, ou comparar proporções, correlacionar variáveis, estudar testes diagnósticos ou definir preditores de uma situação. No exemplo que nós utilizamos, foi feita uma comparação entre grupos de uma variável contínua. Essa é uma situação muito comum na pesquisa e na prática de saúde. Se essa distribuição da variável for uma distribuição normal, o teste utilizado é o teste T de Student. Caso seja uma distribuição não paramétrica, o teste usado é o Kruskal-Wallis. Isso é importante para definir o cálculo do tamanho da amostra. Outro exemplo, se o objetivo principal é comparar proporções entre dois grupos, proporções de um desfecho negativo, como visto nessa tabela, o teste utilizado será o Q². O terceiro princípio a ser passado para o cálculo do tamanho da amostra é o tamanho do efeito. O tamanho do efeito é uma medida da diferença entre as variáveis entre os grupos que se pretende estudar ou entre um grupo e a população em geral. Se a diferença entre as variáveis é pequena, há necessidade de estudar muitas pessoas, muitos participantes, de ter uma amostra grande para se encontrar uma diferença que seja válida do ponto de vista estatístico. Se a diferença entre as variáveis é grande, se o tamanho do efeito é grande, uma amostra pequena ou uma amostra menor pode ser utilizada. Mas como conhecer o tamanho do efeito? O tamanho do efeito é conhecido por meio de estudos já publicados ou, eventualmente, estudos piloto que você pode fazer, que o pesquisador pode fazer com a sua amostra com um número menor de participantes. Existem várias maneiras de calcular o tamanho do efeito. O mais comum é o método de Cohen, a metodologia de Cohen, utilizada em distribuições paramétricas na comparação entre os grupos. O tamanho do efeito é expresso pela letra D, e nesta fórmula de comparação entre os grupos é dado pela diferença entre as médias entre os grupos sobre o desvio padrão combinado. Não é o objetivo desta videoaula entrar nestes detalhes, mas o tamanho do efeito de Cohen é definido como pequeno quando o valor é entre 0,20 e 0,30, médio entre 0,40 e 0,70 e um efeito grande quando acima de 0,80. Assim, para calcular o tamanho da amostra a priori na fase de planejamento, é importante definir o nível de significância, o poder do teste estatístico, o tipo de análise que será feita e o tamanho do efeito. Agora eu vou mostrar no software GPower um exemplo do cálculo de tamanho da amostra. Eu estou usando agora o software GPower, que é uma plataforma gratuita, um software de acesso livre, que foi bolado para o cálculo do tamanho da amostra. No nosso exemplo de calcular um tamanho da amostra para duas amostras independentes, baseado na comparação de médias entre os grupos, o cálculo pode ser feito tanto escolhendo o tipo de análise ou, o que muitas vezes é preferível, a partir da escolha do teste. Como pode ser visto aqui, eu vou escolher uma comparação de médias de duas amostras independentes e amostras não paramétricas, que são as mais comuns nos estudos relacionados à área de saúde. As análises de comparação entre as médias estão nesta família de testes, nas famílias de testes T. Aqui nós escolhemos o tipo de análise que é feita, se é a priori ou pós-hoc, após a coleta de dados, e existem outros tipos que não vou entrar em detalhes neste vídeo. A análise é feita normalmente de maneira bicaudal e neste ponto colocamos o tamanho do efeito, que é encontrado baseado ou em estudo piloto ou na literatura. Então suponhamos que um tamanho de efeito médio de 0,5, um nível de significância que o pesquisador definiu em 0,05, 5%, e um poder do teste estatístico de 0,8, de 80%, uma alocação entre os grupos de 1 para 1. Desta maneira, ao calcular o tamanho da amostra, vemos aqui que são 67 integrantes de cada grupo que são necessários
para se chegar a um poder do teste estatístico de 80%. Agora, imagine se reduzir o tamanho do efeito. Se reduzir o tamanho do efeito, a diferença entre as variáveis, o que vai acontecer é que vai ser necessária uma amostra maior. Ao calcular, chegamos ao resultado de 412 integrantes participantes da pesquisa em cada grupo. E o contrário, se o tamanho do efeito for grande, por exemplo 0,8, ainda com esses outros mesmos parâmetros, o tamanho da amostra reduz 27 em cada grupo para se manter o poder do teste estatístico em 80%. O GPower mostra uma análise gráfica desse protocolo. É possível copiar todo este protocolo e ainda fazer um gráfico que é bem interessante, um gráfico em que é plotado em um eixo o poder do teste estatístico com o total de indivíduos necessários, o total da amostra para um determinado tamanho do efeito. À medida que se aumenta o tamanho da amostra, ocorre aumento do poder do teste estatístico. Se o tamanho do efeito não é conhecido, o software permite a determinação do tamanho do efeito baseado em dados das amostras. Vejam bem, se as amostras têm tamanhos diferentes, há necessidade de colocar a média de um grupo aqui, a média do outro grupo e o desvio padrão combinado. Existe uma fórmula para calcular o desvio padrão combinado. E se as amostras são semelhantes, a média e o desvio padrão de cada grupo, e daí é possível calcular o tamanho do efeito. Outra possibilidade é fazer o cálculo após a coleta de dados, uma análise pós-hoc. Neste exemplo, imaginem que o tamanho do efeito é médio, 0,5, nível de significância 0,5, e o pesquisador conseguiu, por exemplo, encontrar 84 pacientes em um grupo e 78 em outro. Qual é o poder do teste estatístico a partir destes dados? O software calculou aqui em 0,87, 87%. Vejam bem, se a gente reduzir o tamanho do efeito, ocorre redução do poder do teste estatístico. E se aumentarmos o tamanho da amostra, por exemplo, em 120 em cada grupo, você aumenta o poder do teste estatístico. Então o GPower é um software gratuito, muito versátil e que permite a análise de várias maneiras para fazer o cálculo do tamanho da amostra, tanto na fase de planejamento quanto após a coleta dos dados. Assim, é importante saber quantos participantes da pesquisa serão necessários. O tamanho da amostra implica na aplicabilidade dos seus achados. Há necessidade de tomar cuidado no planejamento do estudo para evitar o risco de ter o trabalho de fazer a coleta de dados e, ao final, chegar a uma conclusão que tenha pouca validade. É essencial saber quais são as principais análises e o tipo de teste estatístico que será usado baseado no objetivo da sua pesquisa e conhecer o tamanho do efeito entre as variáveis que serão estudadas. Novamente, o tamanho do efeito pode ser obtido a partir de estudos semelhantes da literatura. Relembrando, se você vai comparar médias entre os grupos, procure artigos que tenham grupos semelhantes, sabendo a média e o desvio padrão de cada grupo. Assim, a entrada dos dados nos programas estatísticos fica mais fácil, ou mesmo o cálculo manual do tamanho da amostra. Caso não haja essa resposta e seu estudo for original, uma alternativa é fazer um estudo piloto. E se não for possível calcular a priori, ou seja, na fase de planejamento antes da coleta de dados, faça uma análise posterior chamada pós-hoc para conferir o poder do teste estatístico e o erro associado. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.